Pessoal, bom dia! Hoje a gente vai aprender a técnica da poda radical e depois eu vou mostrar como é que faz a raiz aranha para vocês, tá? Então, vocês vão precisar de uma mudinha, né? De preferência bem gordinha, assim como essa. Outra coisa, estilete, álcool e um paninho limpo para você poder fazer a higienização do teu estilete, tá? O que acontece? Ontem eu fiz a troca, tá? Mas o ideal é que, tá vendo esse estilete aqui, ó? Ele tá bem enferrujado. Ele nem tá velho, mas ele oxida com muita rapidez. Então toda vez que for fazer qualquer poda, é bom você trocar o estilete, tá? Quer dizer, trocar a lâmina do estilete. Aqui veio, isso é baratinho. A gente comprou... Sabe quanto, amor, que a gente pagou nisso aqui? R$5? Mais ou menos isso. Veio uma boa quantidade de lâminas, eu não sei se 5 ou 10 lâminas, tá? Foi baratinho e é bom você estar sempre trocando. Então, você vai lá, retira, antes de começar qualquer técnica aí, pra você não causar um dano aí na tua planta, tá? Então, vamos lá. Álcool, tá? Pra fazer a higienização do teu estilete. Ah, o estilete é novo? Não, tem que passar, não tem jeito. Vamos passar aqui o álcool para higienizar, tá vendo? Mesmo, ó, eu passando o álcool, sai sempre alguma coisa. E aí, a mudinha. Vamos pegar uma mudinha, de preferência bem gordinha, como essa aqui. É bom você também fazer uma limpezinha aqui na área onde você vai trabalhar, tá? E a poda, como é que tem que ser? É um corte reto, tá, pessoal? Não pode ter pena, eu sei que dá pena, mas tem que ser um corte reto, tá? Pra você poder fazer a poda radical. Ó, acho que ficou muito bom esse corte. E aí, o que você pode fazer? Você pode aproveitar esse mesmo, se tiver um lado seco, você fazer a secagem, tá, da seiva. Quando é que a gente usa essa técnica, pessoal? Podridão de raiz, ou quando você quer trabalhar melhor as raízes da sua planta. Eu já fiz várias vezes, mas eu nunca dei continuidade. Então hoje eu vou dar continuidade e vocês vão me acompanhar, porque vai ter outros vídeos nessa série, tá? Mostrando a evolução de como vão ficar as minhas raízes. Eu vou até mostrar pra vocês uma que eu fiz essa poda, mas o que aconteceu? Eu não dei segmento. Então, se você fizer a poda radical, quero que vocês deem uma olhada aqui, tá vendo? Essa parte plana aqui dentro da planta. Isso aqui foi uma poda radical que eu selei, passei cola, coloquei um disquinho. Só que eu não deixei, quer dizer, acabei deixando demais, né? E aí a planta fez, né? Selou aqui, cresceu as raízes, só que como eu não trabalhei essas raízes, olha, ela circulou o disco, envolveu e ficou na terra. Essa aqui também não dá para trabalhar tão bem a raiz aranha com essa, mas o que eu vou fazer quando eu replantar? Vou encaixar um isopor aqui, para que as raízes não fechem mais, para ficar expondo essas raízes mais grossas. Só que eu quero fazer uma raiz bem mais estrelada. Então, dessa vez eu não vou deixar passar tanto tempo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente sela e depois eu vou trabalhar as raízes com você. Eu tenho até uma que eu tenho que desplantar. E aí a gente vai fazer passo a passo, tá bom? Dá corte. Corta. Gente, aqui, ó. Sequei bem, tá? Agora eu vou selar com cola. É cola... Bom, aqui tá sem nome, mas é a Tec Bond, tá? É uma cola de secagem rápida. Pode ser qualquer cola de secagem rápida, não precisa necessariamente ser essa, tá? Você vai espalhar direitinho. Tem aquela cola que é menorzinha, Super Bonder, eu acho que é da mesma linha, só que ela seca, ela vem em menor quantidade e o que acontece? Eu não gosto de usá-la, pode ser usada também. Mas o que acontece com aquela cola? Ela é muito... Ela não é tão fluida quanto essa daqui é muito mais fácil de você trabalhar, tá? Ela rende muito mais e ela não seca tão rápido quanto a Super Bonder. E, olha, eu já tive tanto acidente com Super Bonder de grudar os dedos, né? É um negócio meio traumático. Essa aqui, se você deixar, também acontece. Só que ela não é tão... não seca tão rápido quanto a Super Bonder, então dá tempo de você descolar os dedos. Então, agora você vai deixar ela secar, tá? Depois que ela secar, você replanta, tá? Eu geralmente espero uns 2, 3 dias. Não há necessidade quando você cola
passa cola e espera selar, não tem necessidade de esperar tanto tempo, tá? Tem gente que faz o seguinte, depois que passa a cola, raspa só essa primeira dermezinha aqui da planta, passa canela para depois trabalhar essas raízes aqui no replantio. Eu não faço e eu sempre tenho sucesso, então eu não vejo necessidade. Tem gente que costuma raspar e passar canela, mas aí fica ao seu gosto. Eu faço e tenho bastante sucesso. Eu vou mostrar uma aqui que eu fiz e que teve bastante sucesso aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, isso já tem uns 4 meses que eu fiz. Aqui, essa parte aqui foi onde eu passei a cola, coloquei um disquinho, tá? Pode ser um disquinho feito com qualquer tipo de plástico, tampinha ou com CD, tá? Você vai utilizar. Você vai colocar o CD aqui, ela em cima e o substrato. Essa aqui eu já ontem peguei, tirei e selecionei algumas raízes que eu gostaria que ficassem. Tinha muitas raízes e eu fui selecionando até porque estavam muito juntas. E hoje eu vou fazer o replantio dela e vou mostrar pra vocês como é que faz. Mas antes eu vou fazer o plantio dessa daqui, que vocês vão ver como é que vai ser. E depois eu vou fazer o desplantio de uma da fase que acontece depois dessa daqui. Depois que você faz esse replante aqui, você espera uns 3 a 4 meses para ficar desse jeito. Então eu vou mostrar para vocês essa aqui, ó, que eu tenho. Essa aqui. Essa daqui já tá plantada há 3, 4 meses. E eu vou desplantar hoje com vocês, para vocês verem como é que faz até chegar essa fase dessa daqui de hoje, tá bom? Vamos lá? Corta. Gente, então, já secou, tá? A gente bota o dedinho assim, ó, sente aquele barulhinho, sabe que tá seco, não tem problema. Isso aqui o que que é? Tampinha de pote de sorvete, ó. Você vai colocar, o que que tem aqui nesse vaso? Eu coloquei pedra, areia embaixo e um pouquinho só de substrato aqui em cima. Aí eu faço dessa forma, tá? Tem bastante areia aqui, pedra e areia. Eu botei uma camada fininha de um dedinho de substrato só. Aí eu acondiciono a minha mudinha aqui, tá? Posso colocar um pouquinho de substrato e depois colocar ali em cima, ou assim dessa forma. Dessa vez eu vou fazer assim desse jeito, tá? Geralmente eu coloco uma camada bem fininha de substrato e coloco ali em cima, só que dessa vez eu vou fazer desse jeito. Vou colocar agora o substrato em volta. Cadê a bacia? Deixa. O que eu tenho aqui? Areia, carvão triturado e bastante pó de fibra de coco, tá? Pra ficar bem levinho. Ah, outra coisa que eu adicionei, deixa eu pegar aqui. Forte plantio, tá? Ajuda bem no desenvolvimento das raízes. Então, eu coloquei um pouquinho também. Aí eu vou colocar aqui em volta. Deixo uma semana assim, tá? Sem molhar, gente. Depois de uma semana, eu venho regando ela. A primeira rega eu sempre gosto de fazer com... Não uso fungicida. Então, o que que eu costumo fazer? A primeira rega, de todas as plantas que eu faço replantio, eu coloco água com 1 litro de água com 4 colheres de sopa de água sanitária. Que aí ela vai fazer a higienização desse substrato. Caso tenha bactéria ou fungo aqui, eles têm um alto poder aí de eliminar fungos e bactérias, o cloro, então é bem seguro. Tem que ter cuidado para essa planta não tombar, tem que ficar num lugar bem firme, tá? Tem pessoas que costumam amarrar, eu não costumo fazer isso, mas eu coloco num lugar bem firme, que ela não tenha risco de tombar, porque se tombar você vai perder todo o seu trabalho, tá? Então ela vai ficar assim durante... Vou deixar mais ou menos uns 3 a 4 meses. E agora eu vou mostrar o resultado de uma que ficou mais ou menos esse tempo. Ficou 4 meses, se não me engano, nessa situação. Aí eu vou mostrar como é que fica e a gente vai trabalhar essa raiz e depois a gente vai fazer um outro replantio já trabalhando a técnica da raiz aranha, ok? Vamos lá. Corta.
Pessoal, olha só que gracinha, que lindeza. Essa raiz acabou nascendo aqui. Essa aqui no corte eu vou retirar. Vou retirar algumas que ficaram em cima e vou selecionar as raízes que eu quero. Nem todas eu vou ficar. Essas mais grossinhas eu vou deixar e vou intercalando, uma sim e uma não. Às vezes eu vou tirar 2 ou 3 das mais fininhas. Vou aproveitar essas que estão mais grossinhas, tá vendo? Pra poder fazer um desenho legal nas minhas raízes. Só que essa aqui hoje é só pra mostrar pra vocês, tá? Porque essa daqui eu vou deixar ainda secando um pouquinho para selar essas raízes, tá? Se eu fizer o replante dela assim hoje, eu posso perder essa planta por podridão, tá? Essas raízes foram, né, sempre durante o replante, você viu, né, que a gente tem que usar um pouquinho de força e sempre acaba quebrando, ó, as pontinhas dessas raízes. Essa pontinha aqui que quebrou aqui já é o suficiente para a entrada de micro-organismos e dar uma podridão de raiz. Então vai ficar uns 3 a 4 dias, no mínimo. Eu deixo às vezes até mais de uma semana, né? Porque às vezes eu não tenho tempo. Não tem problema. Vai ficar um tempinho assim pendurada para secar. Vou selecionar as raízes que eu quero, essa e essa eu vou tirar. Vou deixar algumas raízes, as que estão mais bonitas, e vou fazer o replante. Agora a gente vai fazer o replante daquela que eu já trabalhei, tá? Não vou fazer o corte, mas aí você já tem uma ideia. Essa aqui, ó, que saiu por baixo, foi porque eu deixei um pouquinho de substrato no fundo. Você pode fazer igual eu fiz no vídeo. Não colocar nada, colocar só em cima do disco. E aí essa daqui eu vou cortar também, tá? Tudo que nascer embaixo você pode cortar, passar cola, esperar secar e depois fazer o replante. Agora a gente vai fazer o replante de uma que eu já trabalhei as raízes, como eu já mostrei. Essa aqui eu já fiz uma seleção, tinha muita coisa de raiz e eu selecionei as que eu ia trabalhar, tá? Agora eu vou fazer o replante dela e vou mostrar pra vocês. Esse vasozinho aqui, ó, ele tá com pedra e areia, tá? Agora eu vou colocar o substrato nele. Um pouquinho só, também. Em cima do isopor, tá vendo? Esse disquinho de isopor vai ser o disquinho aonde eu vou usar para trabalhar as minhas raízes. E aí eu vou usar o palito de dente aqui, ó, para me ajudar. Vou colocar um substrato legal. As minhas raízes têm bastante espaço aqui para poder se colocar. No fundo é só pedra e areia, esse substrato aqui é só para ajudar, né, as raízes a terem um bom desenvolvimento. E aqui eu vou fazer o trabalho com ela. Tá selado com cola, já ficou pendurada aí, essa daqui ficou mais de uma semana pendurada. Tive que esperar o tempo, né, para poder ter tempo para poder fazer esse replante aqui, porque dá um certo trabalhinho. Vou colocar aqui agora e vou trabalhar essas raízes para que elas fiquem da maneira que eu quero. Eu quero que elas fiquem bem separadas umas das outras e bem bonitas. No próximo replante, eu vou fazer um novo vídeo para mostrar como elas estão. E aí eu vou levantar essas raízes. Porque qual é o objetivo? Deixar essas raízes superficiais no próximo replante para ela ficar bem bonita e ficar com um desenho bem interessante. Vamos lá? Aqui, a gente vai, ó, trabalhando, separando cada raiz para que quando eu jogar o substrato, ela não fique muito junto uma da outra, né? O palito, ele serve para isso, para ajudar que elas fiquem cada uma no seu lugar. Essas aqui, ó, estão bem juntinhas, eu vou separar para que ela não se junte com a outra. Vocês estão conseguindo entender qual é o processo? Espero que sim. Aqui à frente, ó, separo quando a gente vê que ela tá meio rebelde, querendo ir pro outro lado, e a gente faz isso para que ela fique na posição que você quer, que depois do replante ela esteja. A raiz, com o tempo, ela vai tomando o próprio caminho, né? Então a gente tem que conduzir essas raízes dessa forma aqui. Essa aqui também tá meio rebelde. A tendência dela é ir pro outro lado, então a gente vai fazendo isso. Cuidado só para você não fincar
o palito de dente na raiz e não machucar, né? Que é um perigo. Rosa do deserto não pode ter nenhuma lesão, porque é risco dela apodrecer. Sentiu que fez alguma lesão, passa cola. Eu gosto de canela, mas não sou muito fã, porque a canela ela solta e aí a podridão pode vir. Eu quero separar uma da outra, vou fazer desse jeito, senão elas vão se emaranhar com o tempo, com o crescimento. Eu quero que elas fiquem bem separadinhas umas das outras. E aí eu vou limitando dessa forma. Aqui na ponta. Pode cortar. Essa brincadeira. Aí, pessoal, como é que ficou nossa brincadeira? Lembrando que não pode fazer esse replante com a planta fresca, tipo essa que eu fiz hoje, tá? Espera aí, eu espero uma semana, mas pode esperar no mínimo uns 3 dias para limpar as raízes e depois fazer esse trabalho aqui. Se a raiz estiver fresca, pode entrar podridão pela sua raiz, cuidado. Recapitulando, o que temos aqui? Pedra com areia, uma fina camada de substrato. O substrato tem o substrato carolina, um pouquinho da carolina, substrato para plantio, carvão triturado e forte plantio para ajudar a formação das raízes. Esse outro substrato é a mesma coisa, só que eu reforcei a quantidade de palha, de fibra de coco, tá? Botei bastante fibra de coco aqui a mais, tá? Tem a mesma coisa, só que eu reforcei na fibra de coco, porque eu quero que esse substrato fique bem levinho, para que as raízes possam fluir, né? Crescer com facilidade. Pessoal, o vídeo deu uma cortadinha, reforçando aqui, que aqui é o mesmo substrato, só que eu dei uma reforçada com pó de fibra de coco para ajudar, facilitar o desenvolvimento das raízes, para que ele fique mais leve. Agora a gente só vai cobrir, tá? Vamos cobrir e vamos aí mostrar para vocês como é que vai fazer. Vamos reposicionar a raiz do jeito que a gente quer que ela esteja quando venhamos a tirar, né? As raízes vão crescer agora, tutoradas pelo palito, tá? A gente deixa, não precisa botar uma camada muito grossa. Agora a gente vai deixar, como eu já falei anteriormente, vai ficar uma semana desse jeito. Depois de uma semana eu vou regar a primeira rega com água com cloro ou água sanitária, tá? Diluída. Primeira rega para fazer a higienização desse substrato e depois esperar 3 a 4 meses para fazer o replantio. Quando eu for fazer o replantio, eu vou fazer um novo vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal!